capítulo de número 40, nós vamos ler todos os 23 versos. Diz assim: Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro cometeram uma ofensa contra o seu senhor, o rei do Egito. Por causa disso, o faraó indignou-se contra seus dois oficiais, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe. Mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda colocou-os a cargo de José para que o servisse. Assim, ficaram algum tempo detidos. E aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho na mesma noite, cada um seu sonho, cada sonho com a sua interpretação. Quando José foi até eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então José perguntou a esses oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: Por que o vosso semblante está tão triste hoje? E eles responderam: Tivemos um sonho, e não há ninguém que o interprete. Mas José lhes disse: As interpretações não pertencem a Deus? Peço que vocês me contem. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José, dizendo: Em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. E tendo a videira brotado, suas flores saíram, e os seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Então peguei as uvas e espremi-as na taça do faraó, em cujas mãos entreguei a taça. Então lhe disse José: Essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te elevará de posição e te restaurará ao cargo. Servirás a taça do faraó na mão dele, conforme costumavas fazer quando eras o seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando estiveres bem. Peço que tenhas compaixão de mim, falando de mim ao faraó, e tira-me desse cárcere, porque na verdade eu fui roubado na terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para que me colocassem nessa prisão. E quando o padeiro-chefe viu que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei. Havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia delícias de todas as qualidades, feitas pelos padeiros e apreciadas pelo faraó. E as aves os comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então José respondeu: Essa é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias, e dentro de 3 dias o faraó irá cortar a tua cabeça, te pendurará no madeiro, e as aves comerão a sua carne. E aconteceu que no 3º dia, aniversário do faraó, ele deu um banquete a todos os seus subordinados. E no meio dos subordinados restaurou a posição do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. E restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro. E esse voltou a servir a taça na mão do faraó. Mas enforcou o padeiro-chefe, a exemplo do que José havia lhe interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Pelo contrário, esqueceu-se dele. A saga continua. Nós tivemos uma grande jornada até aqui. Passamos por Adão, de Noé para Abraão, de Abraão para Isaac, Isaac e Jacó, e agora a bola ficou com José. José talvez seja a história mais conhecida do livro de Gênesis. Pelo menos todas as pessoas que eu pergunto dizem: olha, eu conheço a história de José, e falam um pouco das situações e adversidades que José enfrentou. E José, ele começou bem. Estava servindo na casa do seu pai, estava servindo aos seus irmãos, era um adolescente.
E por ciúme, por inveja, por ele ser um dos únicos filhos da amada Raquel, seus irmãos o venderam como escravo para os medianitas. Os medianitas para os ismaelitas e dos ismaelitas para a mão de Potifar. E Potifar, por entender que ele havia dado em cima da sua esposa, lançou para a prisão. E é aqui que nós estamos. Que lugar terrível, não? Uma prisão. Acho que o lugar que mais se aproxima do inferno na terra é uma prisão. E ainda assim, um justo, alguém que servia a Deus, José, estava ali colocado. É verdade que ele era carcereiro, que ele servia os demais presos, mas ainda assim ele estava nessa prisão, porque injustiças acontecem com os justos. O cristão ele não está imune às tentações, às lutas e às adversidades dessa terra. Não, nós estamos totalmente suscetíveis a elas. A qualquer momento uma delas pode nos alcançar, como alcançou José. E esse texto ele é interessante, ele fala conosco hoje. Você percebe que José estava lá servindo ao carcereiro, servindo aos demais presos, e de repente ele encontra dois presos diferentes dos demais. Dois presos que outrora já tiveram uma posição de destaque. Dois presos que antes tiveram grande importância. Serviam diretamente ao rei Faraó, ao supremo governador daquela nação, que eram os Estados Unidos da época. E quem eram eles? O copeiro, verso 5, e o padeiro do rei do Egito. Eles estavam presos ali porque ofenderam ao Faraó. A Bíblia não menciona qual foi a ofensa. Possivelmente deixaram cair uma taça, possivelmente fizeram alguma bobagem no trabalho. Para alguém perfeito como o Faraó, ele não aceitava imperfeições e lançou os seus dois serviçais na prisão. E José percebeu que eles estavam tristes. Não estavam só tristes por estar na prisão, que já é bem ruim. Estavam tristes por algum motivo a mais. O coração deles estava pesado porque algo diferente tomou conta deles. E ao ver eles perturbados, ao ver eles tristes, José se achega e pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão com uma aparência tão pesada? O verso 7. Porque o semblante de vocês está tão triste hoje. E eles responderam: olha, a gente teve um sonho. E os nossos sonhos são diferentes. Ele teve um sonho, eu tive outro sonho. E esse sonho foi tão real, esse sonho foi tão forte que a gente está triste. A gente quer saber o que significa. E estamos aqui discutindo para ver, mas não tem quem interprete. A gente não tem esse dom, a gente não sabe o que fazer. Na época, a gente vai entender que os feiticeiros, os magos, eles eram os responsáveis por traduzir, por interpretar os sonhos. Mas nenhum deles estava na prisão, nenhum deles servia a prisão. Eles serviam ao rei Faraó. E José disse: olha, eu não sou mago, eu não sou bruxo, eu não sou feiticeiro, mas as interpretações elas não pertencem a Deus. Se não foi Ele que deu esse sonho para vocês, não foi Ele que deu essa revelação para vocês, se Deus deu esse sonho para vocês, Deus também vai interpretar. Conta para mim o sonho que eu vou falar o que significa. Em nome do Deus que eu sirvo, eu vou falar o que significa. Eles começaram então a contar o sonho para José. Primeiro sonho, a partir do verso de número 9, um sonho interessante. O copeiro-chefe, que era aquele que cuidava diretamente da comida e servia o rei, ele até provava um pouquinho da comida para ver se não estava envenenada e aí então servia o rei. Era um cargo de extrema confiança. O copeiro-chefe contou o seu sonho a José dizendo, verso 9: no meu sonho havia uma grande videira diante de mim, uma grande árvore que dava uvas. E na videira tinha apenas 3 ramos, o que não é normal. Uma videira
tem dezenas de ramos, mas nessa do sonho dele havia apenas 3 galinhos, 3 ramos. E tendo a videira brotado, as suas flores saíam. Quanta beleza não existe em uma árvore florida. As flores saíam, as flores brotavam nesses 3 ramos, era com flores, e elas saíram, elas encantavam com a sua beleza. E os seus cachos davam uvas maduras. Seus cachos, os frutos dessa videira, tinham uma característica. Eram gostosos, eram robustos, belos a ponto de se comer, de se provar. E a taça do faraó estava na minha mão. Então eu peguei as uvas e espremi a taça, na taça do faraó, em cujas mãos entreguei a taça. Esse homem estava tendo o prazer em seus sonhos de pegar a uva e espremer diretamente na taça do rei. E o rei segurava a taça, ele espremia as uvas e o rei assim se deliciava, o rei tomava. Então José interpretou o sonho. Olha, esses 3 ramos são 3 dias. E dentro de 3 dias, o faraó vai te elevar de posição, vai te dar uma promoção. E ele vai te restaurar o cargo. Você vai servir a taça do faraó na mão dele, conforme você costumava fazer quando era o seu copeiro. Era José dando as boas novas, era José dando boas notícias. Olha, tudo vai ser igual era antes, eu tenho uma boa coisa para te contar. Você vai voltar a servir o faraó, você vai espremer as uvas diretamente na mão dele e ele vai se deliciar, ele vai ter prazer na sua presença e você vai voltar a servi-lo como fazia antes. Mas lembra-te de mim, verso de número 14. Essa é uma grande ênfase no texto. Lembra-te de mim quando estiveres bem. Eu peço que tenhas compaixão de mim, falando de mim ao faraó, e tira-me desse cárcere. Porque na verdade eu fui roubado na terra dos hebreus. E aqui também nada fiz para que me colocassem nessa prisão. Era José dizendo, olha, você vai ser restaurado de posição. Quando você chegar lá, fala de mim para o faraó. Diga que eu sou útil. Diga que eu interpreto sonhos. Diga que eu tenho experiência em administração penitenciária. Diga que também já servi a Potifar. Se servir a Potifar, alguma coisa eu posso fazer ali em meio ao clero, ali em meio ao palácio, mas me tira daqui. Porque, copeiro, eu posso contar um pouco da minha história? Você contou a tua história e eu te ouvi com toda a sensibilidade, até te dei uma resposta que você estava precisando. Seria muito eu poder dividir contigo a minha história. Eu estava lá na terra do meu pai, os meus irmãos me venderam, eu não fiz nada para ser vendido como escravo. E eu estou aqui nessa prisão, mas eu sou inocente. Eu sei que todo mundo aqui diz que é inocente, porque bandido sempre diz que é inocente, mas eu de verdade eu nada fiz para estar aqui. Eu fui injustiçado, eu fui colocado aqui por engano. Fala de mim para o rei, para que ele me tire dessa prisão. Me ajuda como eu estou te ajudando agora. E a Bíblia vai nos revelar que o copeiro-chefe se esqueceu de José. Por quê? Porque esse homem parece ter uma doença, que é a doença que ataca a nossa cidade também. Nós vivemos em meio a uma sociedade que quer ser lembrada, mas faz o favor de esquecer-se dos outros. Essa é a sociedade que a gente vive. Caída, perversa, que estende a mão para ser ajudada, mas não estende a mão para ajudar. É uma geração que grita, é melhor receber do que dar. Contrariando a escritura que diz, é melhor dar do que receber.
É uma sociedade clientelista. É uma sociedade consumista. Eu quero, eu tenho, eu preciso do melhor serviço, mas eu não dou nada em troca, nem dou nada para ninguém. E é por isso que tem tanta gente desamparada na rua. Não é culpa do governo. É culpa de uma sociedade egoísta também. É por isso que tem gente aqui na igreja que ninguém liga mais para saber como é que tá. Porque a gente quer receber, mas a gente não quer dar. Não, o pastor dá. Não, o oficial da igreja dá. Eu não vou dar, não preciso dar, não tenho que dar. A doença do copeiro, do rei, parece que é a mesma doença que nos atinge de alguma forma. Atinge a sociedade, a igreja é um extrato da sociedade e acaba de tabela atingindo a gente também. Nós nem percebemos que queremos ser lembrados, que construímos um mundo para nós e nos esquecemos dos demais. Os outros não importam, quem importa sou eu. É eu, é tudo eu. É uma vida antropocêntrica, em si mesmada, que começa e termina em mim. E não há como uma pessoa dessa, como um sujeito como esse, amar alguém nessa vida. Vai passar dessa vida para a próxima sem saber o que é amar, sem saber o que é dar. Porque não tem para dar quando só pensa em si. E o outro, que estava próximo, colega de trabalho, cozinheiro, padeiro-chefe, viu que a interpretação era boa. Olha, não só José sabe interpretar sonhos, como ele deu uma boa notícia para o meu colega de trabalho. Começou a sorrir. Vai ter alguma coisa boa para me falar também. Vai ter uma boa notícia me esperando também. José, deixa eu te contar meu sonho. Depois você fala da sua história. Depois você fala o que aconteceu contigo. Quem sabe até não firmou um contrato ali. Olha, se ele não lembrar de você e eu voltar, eu conto de você, eu conto sobre a sua pessoa. E aí o que aconteceu? Ele começa a contar o sonho dele. Eu também sonhei. E havia 3 cestos, não sonhou com uma vinha, sonhou com cestos de pão branco sobre a minha cabeça. 3 cestas de pão branco sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto, havia delícias de todas as qualidades. O cesto mais alto sobre a minha cabeça eram 3 enfileirados, um mais alto que o outro. Feitas pelos padeiros e apreciadas pelo faraó. Opa, olha! No cesto mais alto, 3 cestos, tinha delícias feitas pelos padeiros e que o faraó gosta de comer, apreciada pelo faraó. Tem cheiro de boa notícia no ar. Alguma coisa boa vai sair para mim desse sonho, hein? Não é, José? Tá com toda a cara de que eu vou ser livre. E as aves os comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. É esse o meu sonho. Conta para mim. Então José respondeu, essa é a interpretação. Os 3 cestos também são 3 dias. E dentro de 3 dias, o faraó vai cortar a tua cabeça, porque os cestos estavam sobre a sua cabeça. E te pendurará em um madeiro, e as aves comerão a tua carne. Essas aves que você viu comendo as frutinhas, na verdade elas comerão a tua carne, elas comerão a tua pele, não vai sobrar nada. Você vai morrer. Era a mensagem de José para aquele homem. Eu acho que ele não ficou muito feliz com a interpretação do sonho. Acho que o semblante dele mudou na hora, acho que a aparência dele mudou na hora. Se ele estava triste antes, aí que ele ficou triste mesmo, aí que ele entrou numa depressão profunda. E ele ouviu. 3 dias se passaram. Coincidentemente, 3 dias era o grande aniversário do rei. Não era o aniversário de qualquer um, era o aniversário do rei. E o rei deu uma grande festa. Olha que festa maravilhosa. E restituiu o cargo de um
como também restituiu o cargo do outro, restituiu o cargo dos dois. Nessa hora, o copeiro-chefe, o padeiro-chefe deve ter visto e falado assim: olha que maravilha, me restituiu a posição. Aquele José errou, afinal de contas, hein? Me restituiu a posição. Ao passo que restituiu a posição dos dois, ele pegou o padeiro-chefe, a exemplo do que José lhes havia interpretado, e matou. E o matou, o enforcou, deixando a exemplo para todos os seus subordinados. Isso é o que acontece com quem dá mancada comigo. Isso é o que acontece nesse reino com um funcionário meu, com quem erra. Deixando a exemplo para que os outros ficassem cheios de temor. Foi isso que o rei Faraó fez. A interpretação se cumpriu para os dois. É o que está acontecendo aqui. E o que eu vejo nesse texto? Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, essa manhã, a mensagem seria José, o esquecido. José, o esquecido. Porque ele foi esquecido. Verso 23 é a grande ênfase, é o ápice do texto. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Pelo contrário, se esqueceu dele. Se esqueceu daquele que deu a interpretação que o possibilitou de estar ali. Se esqueceu daquele que revelou o seu futuro. Se esqueceu de José. Você já foi vítima de algo parecido? Você, assim como José, também em algum momento da sua vida não foi esquecido? Ajudou, estendeu a mão, estava ali quando a pessoa mais precisava, deu seu ombro para ela chorar. Às vezes deu seu carro, deu sua casa, deu dinheiro. Às vezes doou a própria vida. E a pessoa se esqueceu de você. Quantos aqui essa manhã não estão me olhando e dizendo: pastor, a vida de José é a minha vida. Eu sou esquecido, esquecida. Eu sou anônimo. Eu fui deixada para trás, eu fui deixado para trás. Não, as pessoas não se lembram de mim. E olha que eu boto a mão na massa, pastor. E olha que eu ajudo. E olha que eu, assim como José, já disse algumas frases de efeito para as pessoas não se esquecerem de mim. Eu já disse: olha, lembra de mim, hein? Olha, um dia quando você chegar lá, você olha para baixo aqui e me puxa junto. Eu já disse coisas do gênero: olha, vou te amar para sempre. Me ame para sempre também. Olha, nós vamos ficar para sempre juntos. Eu já fiz diversas juras de amor eterno, achando que eu ia receber alguma coisa em troca. E fui esquecido. Você não é o único. José também está junto com você, se sensibilizando junto com você. Ele também está nesse time de gente que foi esquecida. Na sociedade moderna, a gente acaba sendo vítima de gente que se esquece de nós. De pessoas que só precisam de pessoas que só lembram quando precisam de você. É esse o tipo de relação que existe aí fora. E eu espero que não exista esse tipo de relação aqui dentro. Olha só o que José faz. José, aqui no verso de número 9, ele dá uma boa notícia, não é? Concordam comigo que ele dá uma boa notícia? E qual é a maior boa notícia de todos? Quais são as maiores boas novas que alguém pode dar? Não é o fato de que Cristo Jesus morreu pelos pecados dos homens para que eles pudessem ser salvos. Essa não é a maior boas novas, essa não é a melhor notícia que alguém pode receber. Se José é salvo e é justo, ele representa a igreja. E é isso que nós devemos fazer.
ao olhar os olhares tristes das pessoas, ao ver gente chorando pela rua, gente que de maneira analógica aqui também está encarcerada em seus pecados, em seus delitos, em seus vícios. Nós somos aqueles que vão se lembrar deles. Nós somos aqueles que estenderão a mão. Nós somos os tais que chegarão com as boas novas de libertação. Logo você será liberto. Logo você será salvo. O rei olhará para você com ternura. E uma grande posição vai ser te dada. Você vai deixar de ser inimigo de Deus para se tornar filho, para se tornar filha de Deus. Essa é a missão da igreja. Se lembrar dos esquecidos, se lembrar dos marginalizados, abrir a porta para os encarcerados. Isaías 61 nos revela quem Cristo é. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para livrar os encarcerados. É o que diz o texto. E aí Jesus chega para os seus discípulos e diz: olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Se tem alguém que tem notícia para um povo encarcerado, se tem alguém que tem boas notícias para aqueles que vivem cativos em suas prisões de pecado, esse alguém é a igreja. Se olhe com relevância, se olhe com importância, porque você é aquele que tem a mensagem para mudar a realidade das pessoas. Você é aquele que tem a mensagem para mudar o mundo. Você é o embaixador, a embaixatriz do reino de Deus, que vai dizer: Ele vive, Ele vive, Ele não está morto, Ele ressuscitou, intercede por você e quer te tornar filho em Cristo Jesus. E quer te tornar filha em Cristo Jesus. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. E muitas vezes traduzir. Muitas vezes revelar. Olha, eu fui promovido. Olha, eu já sou bom pai. Olha, eu já sou um bom marido. Por que eu preciso de Jesus? É realmente essa bênção que você recebeu. De ser um bom marido, de ser um bom pai. Ela vem de Deus. Já é Deus trabalhando no seu coração, já é Deus trabalhando na sua vida, antes de você no tempo e espaço recebê-lo, para que você abrace o Evangelho e se torne definitivamente filho. É reconhecer aquilo que Deus já está fazendo na vida das pessoas. Não é dizer que elas são boazinhas, não. É afirmar: olha, apesar de você ser um pecador corrupto, caído, que não vale nada, ainda assim, Deus te deu a graça de ser bom marido. Deus te deu a graça de ser bom pai. E nada disso conta para a salvação. É só o trabalhar da bondade de Deus na sua vida, para que você o reconheça. Se as pessoas vão reconhecê-lo ou não, não importa. A nossa parte é carregar a mensagem do Evangelho. A nossa parte é proclamar as boas novas. É pregar o ano aceitável do Senhor. É abrir a porta da prisão. Que é o que José está fazendo aqui. Aquele homem foi liberto. E depois de ser liberto, ele esqueceu José. Alguém que foi lembrado por José. Alguém que foi olhado com ternura por parte do carcereiro, que podia ter passado direto e deixado ele ali na sua tristeza, na sua amargura. Aquele que recebeu um toque de sensibilidade foi insensível com José. Foi insensível com aquele que lhe fez tanto bem. E a vida, meus irmãos, é assim. Quem é que te enganou? Você vai pregar o Evangelho. Você vai pregar o ano da libertação. As pessoas serão libertas, as pessoas serão salvas. E muitas delas vão se esquecer de você. Mas tudo bem. Porque no fundo, a gente pode afirmar como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua.
seus discípulos, que deve ter te dado um trabalho para formar. João Batista pregando para os seus discípulos, ele aponta e diz: esse é aquele a qual eu falei, não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés. E os discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. E João Batista nem aí. E João Batista nem o é. Quem sou eu? Eu sou uma voz do que clama no deserto. Eu não tenho personalidade, eu não sou uma pessoa, eu não tenho autoestima. Eu só sou uma voz gritando e clamando no deserto. Esse que vem após mim é superior a mim, porque já era antes do que eu ouvi o que ele diz. Essa é a nossa incumbência. Essa é a nossa mensagem. Pregar e estar satisfeito com o fato de ser esquecido, de ser esquecida. É isso. É um teste de humildade. Vamos ver se ele realmente me ama. Vamos ver se eu estou no centro da vida dele ou é ele mesmo. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, irmãos. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ou ela é salvação para aquele que ouve e crê, ou ela é condenação. É por isso que a palavra nunca volta vazia. Ela cumpriu o seu propósito, seja de salvar para a glória de Deus, seja de condenar também para a glória de Deus. E aí esse homem, o padeiro-chefe, chega para José e conta o seu sonho. José tem uma interpretação e tem uma má notícia para dar para ele. Olha, em 3 dias tu vai morrer. Essas aves que você viu é o faraó pendurando teu corpo no madeiro e as aves comendo a tua carne, se saciando com a tua carne. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós vamos pregar para centenas, e eu espero que para milhares de pessoas, que tenhamos a oportunidade de pregar para milhares de pessoas, que a gente pregue para elas. E a maioria delas não vai ouvir. A maioria delas não vai crer. Se Deus não vier com avivamento nesse último tempo, que venha diretamente do céu para incendiar o coração das pessoas, elas não vão crer, porque o homem natural ele não crê. Elas vão ouvir o Evangelho para a sua própria perdição, para a sua própria condenação. Elas não vão receber, elas vão rejeitar. Muitas vão caçoar do Evangelho de Deus. E vão passar uma eternidade no inferno. Eu não estou feliz com isso. Eu não gosto disso. Mas essa é a realidade do Evangelho. Essa é a mensagem que você carrega. E é melhor a gente ser autêntico com a mensagem. Assim como a mensagem foi autêntica conosco. O Evangelho nunca nos enganou. Não é para chegar para quem está aí fora e falar: olha, teu casamento vai ser restaurado. Jesus não prometeu isso? Olha, você vai ganhar bem. Deus vai pagar todas as suas dívidas. Jesus não prometeu isso? Isso não é Evangelho? Olha, Jesus vai te trazer felicidade. Isso também não é o Evangelho. O Evangelho é: eu tenho algo bom para te dizer. Os teus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. E, portanto, o Rei do Universo ordena que você se arrependa e o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é o Evangelho. E quem quiser aceitar, bem. Quem não quiser aceitar, amém. Mas essa é a mensagem do Evangelho. O interessante é que, seja falando para um como falando para outro, José era a extensão da sua mensagem. José era um tipo de fé que as pessoas podiam ver. Porque ele foi terno com aqueles homens. Ele foi carinhoso com eles. Ele mostrou compaixão, ele mostrou amor. José era assim.
mostrava cuidado, mostrava zelo em tudo que fazia. E por isso Jesus, no Sermão do Monte, chega para vocês, olha, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Não é que vocês apenas têm, não é que vocês apenas são proclamadores. Eu tornei vocês cartas vivas, escritas com sangue. Eu tornei vocês pessoas que foram atingidas por Deus e porque estão cheias de Deus, se confundem com Ele porque o Espírito Santo habita em vocês. Vocês podem e devem pregar essa palavra. Vocês podem e devem pregar essa mensagem. Vocês são. Evangelho não é ter uma mensagem a ser pregada. Evangelho é ter uma nova identidade. Evangelho é entender que eu sou filho de Deus, que eu sou filha de Deus. E aquele que tem uma identidade em Cristo, cativa em Cristo, sabe que não é esquecido. Sabe que não é esquecido. Porque Deus, Ele não vai se esquecer de você jamais. Jamais. Pode ser que as pessoas tenham se esquecido de você. Pode ser que você tenha chegado até o absurdo da sua própria família ter se esquecido de você. Da sua mãe que deveria ter te criado e te amparado ter se esquecido de você. Eu não sei para quem eu estou falando aqui essa manhã. Mas o Evangelho ele me dá plena certeza de que Deus jamais se esquecerá de você. Por isso você não é um órfão vagando pelo mundo. Você é filho, você é filha. Se sinta completamente amado, amada, acolhido, acolhida, preso nesse amor, embebecido, represado nesse amor. Se veja assim. Porque é assim que Deus te vê. Deus amou tanto o mundo. Deus te amou tanto que deu o seu único filho para que você que creia tenha, não morra, mas tenha a vida eterna. É isso que nós estamos celebrando aqui essa manhã. A morte é a ressurreição daquele que vive. A mensagem que nos atingiu, que faz parte de nós, nos tornou sal da terra, luz do mundo, e nós vamos compartilhar. É isso que nós estamos celebrando essa manhã. Fique de pé.